Fazer esse vídeo aqui, eu fui lá bem no fundo da minha galeria, dentro do Google Drive, para conseguir achar alguma coisa relacionado a esse agente IA aqui, que era o meu agente IA de todos os dias de trabalho, um famoso Tony Stark. E a dúvida, muito provavelmente, é por que eu acabei programando uma IA com esse tipo de personalidade. Eu já vou explicar tudo isso, mas antes disso, eu queria explicar que a função dele era desenvolver prompts juntamente comigo. Aqui está até mesmo uma conversa que eu estava tendo com ele, onde ele estava fazendo a entrega para mim de um prompt em XML, já na quinta atualização desse prompt. Opa, até apaguei aqui. Já estava na quinta atualização desse prompt aqui. Se não fosse por ele, eu não teria chegado nesse tipo de refinamento do prompt em si. E por que que eu estou dizendo isso? Porque na época eu estava trabalhando já com diversos LLMs aqui, diversos prompts diferentes em uma mesma operação, e cada prompt já passava, de certa forma, de 300 linhas, onde isso daqui acaba sendo bastante quando eu estou trabalhando com agentes IA e eu preciso estar refinando a todo momento para conseguir cada vez mais qualidade no output que ele gerava. E se fosse apenas um LLM, tava de boa, mas não, eram vários outros. Eu vou até mostrar aqui. Era aqui nesse sistema que eu desenvolvia os LLMs, os prompts. Na época a gente nem chamava de agentes IA, porque eles acabavam não tendo a conexão com ferramentas, eles não executavam tool calls e tudo mais. E um dos prompts aqui, ó, ele já tá na versão 28 e tem quase 12 mil caracteres. Era muita coisa. E fazer correção dele, desse outro, para conseguir chegar num estado interessante, onde acabava não tendo problemas na interação, onde as IAs conseguiam se comunicar de forma fluida e também entregar um output bom pro humano que estava conversando com ela, precisava, de certa forma, de muito refinamento, precisava conseguir fazer um encaixe perfeito dentro dessa operação. E eu mesmo, sozinho, lendo todos os prompts, indo lá, fazendo correção, não ia conseguir dar conta sozinho. E eu sozinho, tentando fazer a correção de todas essas etapas, seria muito difícil de conseguir. E por isso, eu acabei criando esse cara aqui, para ele conseguir me ajudar a dar conta desse recado. E por que Tony Stark? E de início, foi claramente também pelo humor que ele possui, sarcasmo, a linguagem, porque naquela época o meu objetivo era conseguir trazer mais humanização para o LLM conversar comigo. Eu não queria algo robótico, eu não queria 0 e 1. Eu queria algo divertido, interessante. Até porque eu estava criando um sistema que também ia lidar com outras pessoas. E se eu não conseguisse fazer isso propriamente apenas para mim, quem dirá fazer isso e garantir uma usabilidade para outras pessoas, em uma operação de escala. E essa personalidade dele era dividida tanto nessas características aqui, tanto na missão que ele tinha, tanto nos processos e as restrições. Na verdade, o prompt dele era dividido dessa forma. E por conta dessa personalidade, ele lidava com tudo isso daqui de uma maneira totalmente diferente de outros LLMs sem esse quesito aqui da personalidade. E um dos maiores diferenciais em meio a todo esse trabalho que eu estava tendo com esse agente não era apenas a estrutura de prompt que ele acabava me entregando. Era bem mais além do que isso. Era de fato a interação que ele tinha comigo no dia a dia. Inclusive, dessa vez aqui, onde ele acabou me corrigindo depois que eu pedi para ele fazer a criação de um prompt. Eu falei para ele, constrói um prompt nesse formato aqui determinado. E ele acabou falando assim, ó, senta aqui do meu lado, chegou a hora de eu mostrar onde você tá errado. Tipo, ele quis me dar uma aula sobre engenharia de prompt, sendo que eu tinha criado ele, o meu engenheiro de prompt. Como nesse balãozinho aqui de fala acaba retratando. No argumento que ele me deu, ele não estava errado, não estava errado mesmo. E isso foi interessante, porque do jeito que ele acabou me corrigindo, não foi uma coisa quadrada, por exemplo, que acabaria acontecendo em uma outra IA, onde ela teria falado algo como: essa abordagem pode não ser tão adequada, recomendo revisar a estrutura antes de continuar. A resposta provavelmente seria: tá, beleza, aí, coisa chata. Mas não, aqui, além de eu ter ficado revoltado do tipo de argumento que ele deu pra mim, do jeito que ele falou comigo, ainda foi, de certa forma, engraçado. Eu comecei a dar muita risada com isso. Porque do jeito que ele acabava lidando comigo, era bem divertido. E além de tudo, me fazia parar pra escutar. E eu realmente prestava muita atenção em todo o output que ele gerava. Porque eu também queria ver o desempenho que a personalidade dele estava conseguindo executar. E eu não dei a personalidade pra fingir que a IA era humana. Eu dei a personalidade pra ela pra conseguir interagir com ela de uma outra forma, pra não ficar essa forma quadradona, obviamente,
mas também para mudar como eu interagia com ela e ela comigo. E também como que ela interagia com o próprio trabalho, que ela estava designada para conseguir executar. E aqui uns pontos sobre a personalidade, como que ela se encaixa dentro de um prompt. Por exemplo, a voz, sobre o modo de como ele vai se comunicar, o que ele vai dizer, como ele vai dizer, entonações, ritmo, é como ele vai emitir o output para você. Também tem a forma como ele acaba reagindo, se ele questiona, se ele ensina, se ele julga, ou se ele vai concordar com tudo que você fala. Já em critérios e processos, é como ele acaba valorizando o que precisa fazer e como ele consegue trabalhar, como ele deve trabalhar. Ou seja, a personalidade é uma camada muito crucial dentro da arquitetura do prompt do agente. Porque é isso que define como de fato ele vai lidar com tudo aquilo que ele está precisando executar. Eu até tô com um prompt desse Stark, mas é uma versão muito antiga, que eu acabei achando dentro do meu Gemini. Eu quero até mostrar um pouco de como seria a interação com ele. Beleza, agora ele vai começar a criar aqui. E se você perceber, ele já tem um estilo de fala totalmente diferente de como seria se fosse em um outro agente IA, sem a personalidade definida. Se você perceber, ele já tem uma comunicação totalmente diferente de um agente IA que não tem uma personalidade definida. E aqui já tem todo o prompt que ele acabou criando para mim, apenas nesse pedido que eu acabei fazendo para ele, porque de certa forma ele já tem toda uma base de conhecimento para conseguir fazer os prompts da melhor maneira possível, seguindo todos os critérios que eu acabei passando para ele. Agora vamos pegar esse prompt e vamos levar ele para outro lugar. Aqui, por exemplo, eu estou dentro do OpenRouter, eu vou configurar esse prompt dentro do DeepSeek V4, beleza. Agora vamos simplesmente conversar com ele. Opa, treinador, e aí? Rapidão, eu acabei de ver que no áudio não acabou saindo sobre o que é o prompt que eu acabei solicitando pro Stark criar. O prompt é sobre um treinador de academia com uma personalidade militar. Dá uma olhada aí no que eu acabei enviando pra ele. E bora ver o resultado agora. E aqui, como você já pode perceber, a interação é totalmente diferente também, por conta dessa personalidade que o Stark acabou criando pra ele. Por exemplo, opa, e aí? Recruta, aqui não é esquina, é academia. Essa situação aí tá mais mole do que gelatina de abandono. Se não veio pra suar, pode dar meia volta e voltar pra cama. Vamos só lá fazer mais uma interação aqui com ele. Beleza, agora bora ver o que ele vai responder. Aqui ele começou a me dar um esporro, porque eu acabei falando pra ele que eu não tô indo treinar há 3 dias. De certa forma, isso daqui fica interessante. Esse tipo de interação com a IA, como ela acaba lidando com a gente. E se você ver lá a interação que eu fiz, ele acaba cumprindo com todas essas coisas aqui que a gente acabou listando dentro desse slide. O estilo de voz, a postura, os critérios, o processo, tudo que foi muito bem encaixado. Os critérios, como ele acaba reagindo, a postura e também a missão com base no que eu acabei passando para ele. Por exemplo, que eu estava 3 dias sem treinar. Onde ele não fala para eu fazer um exercício pesadão. Ele fala, por exemplo, pra eu fazer um aquecimento, que é obrigatório, o corpo inteiro, carga mais leve, exercícios compostos e todos os exercícios que precisam ser feitos. Claro que para passar algo cada vez mais calibrado, eu posso acabar tendo mais e mais interações, posso refinar o prompt e por aí vai. O intuito aqui era só dar um pequeno exemplo do que uma personalidade pode acabar fazendo dentro de um prompt. E claro que carisma em um agente IA, essa personalidade que a gente acaba criando para ele e tudo mais, não é sinônimo da verdade. Uma resposta que o agente IA ele pode acabar dando, com toda certeza, pode ser uma resposta errada e que pode estar camuflada, escondida atrás de tudo isso, do jeito que ele acaba falando as coisas. Por isso que aqui é muito importante, de fato, entender o que a IA está falando ali, e você continua sendo o julgador do output que ela acaba gerando. Do mesmo jeito que eu acabei falando no meu vídeo anterior, onde eu acabo não terceirizando para a IA uma tomada de decisão final. Eu que sou o responsável por fazer a validação daquilo, falar o que de fato está certo ou errado. E claro que também o Stark não foi a minha última inteligência artificial que eu acabei dando personalidade em si. Eu acabei criando diversas outras e que eu uso até hoje, em todas as etapas de todos os outros sistemas que eu mesmo acabo desenvolvendo. Tem um sistema que eu acabo utilizando, por exemplo, a personalidade do Thomas Shelby, que ocupa a função de um juiz para entender como que foi o desempenho de outras inteligências artificiais para fazer um julgamento e falar, por exemplo, se precisa fazer alguma mudança no prompt dele, dizendo como que ele se saiu, em qual das partes ele acabou falhando, o porquê ele falhou, e ele me entrega um relatório final de todo esse desempenho que ele acabou tendo. Ele avalia alucinações, a estratégia da persuasão que o agente acabou utilizando, alguns erros na comunicação que ele acabou cometendo, e ele também aponta como que ele poderia ter se saído melhor. E esse relatório ele acabou passando para mim, para eu conseguir avaliar de uma maneira não chata, não parecendo aqueles PowerPoint de apresentação de empresa, e me faz entender em poucos passos o que eu preciso realmente mudar, em qual etapa e com muita precisão. Ele acaba sendo um braço direito para mim, conseguindo me entregar de forma muito palpável tudo aquilo que eu preciso executar posteriormente, e eu acabo avaliando se o trabalho dele foi de fato bem executado e consigo tomar as decisões a partir disso. Para encerrar,
Eu não quero também deixar a ideia de que sempre você precisa criar uma personalidade para um agente IA. Tem horas que você só precisa realmente pedir para ele executar uma determinada função e utilizá-lo como uma ferramenta mesmo. Tem horas que você vai ter um trabalho com ele que vai ser mais extenso e que seria interessante você criar essa personalidade para ele conseguir interagir com você de uma forma mais agradável. E tem partes em algum projeto onde é interessante ter uma personalidade, ter aquele tipo de personagem que você pode acabar imaginando, ou até mesmo uma pessoa que trabalha contigo, que você quer replicar ela dentro de um sistema, porque ela fala e analisa algo de uma maneira interessante. Por trás sempre vai ter uma inteligência artificial. O que muda é a relação dela contigo e dela com o sistema. E agora pensa aí do teu lado, em qual parte do teu dia a dia, do teu workflow de trabalho, seria interessante você implementar um agente IA com personalidade. E no caso, qual personalidade que ele teria? E o porquê também. Se quiser compartilhar, já deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever e curtir o vídeo, porque eu quero conseguir trazer muito mais conteúdos como esse daqui e cada vez mais aprofundar esse tipo de assunto. Porque, querendo ou não, aqui eu acabei mostrando apenas um básico sobre personalidade que um agente IA, ele acaba podendo ter. E tem muito e muito mais para conseguir explorar por aí. E isso aqui é apenas a ponta do iceberg do que a gente consegue executar. Um abraço e até mais.